Bom dia, hoje são 26 de maio de 2014, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua e crua. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. Criamos deuses, os mais variados possíveis. Tanto é verdade que hoje, ano 2014, temos no planeta Terra, no mínimo, 1000 deuses. Então aí, cada pessoa, em cada sociedade, escolhe ali o seu Deus ou os seus deuses, né? Pois bem, então vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Com o título aqui, né? A fé religiosa é cega. O segundo vídeo. Vou fazer aqui, com o tempo, né? Inúmeros. Vamos aqui a mais uma prova de que a fé religiosa é cega. Exclui a razão. Há alguns dias, o internauta Telmo Gama mandou um recadinho para mim e trouxe ali uma afirmação do Martinho Lutero, né? Que foi o pai do protestantismo, Martinho Lutero, o alemão. Martinho Lutero dizia com veemência: a razão é a cortesã do diabo. A razão é a cortesã do diabo. Em outras palavras, como falou aqui, como disse o Telmo Gama, Lutero disse que a razão é a pior inimiga da fé religiosa. É a pior inimiga que a fé religiosa possui. E o Martinho Lutero tem toda a razão quando disse isso. De fato, a fé religiosa leva o homem à ilusão, à fantasia e à superstição. A fé religiosa. Com razão o Lutero. Onde há fé religiosa, ali não haverá razão, não haverá raciocínio, não haverá ali o funcionamento normal do cérebro humano, né? O cérebro humano cai no mundo de fantasias quando ali ele é infestado pela fé religiosa. E a fé religiosa nasce no cérebro humano, assim como as religiões e assim como os deuses. Pois bem, e mostrei naquele vídeo, né? Aqui para mostrar que fé e razão são coisas diferentes. Mostrei aqui o que eu conheço pelo melhor livro de história que eu já vi na minha vida, né? Aqui, o livro do casal Will Durant, ó, este livro aqui, A História da Civilização. E aqui é o 4º volume. Repito, não conheço livros de história. E olhe que eu sou rato de biblioteca aqui. Adoro ir a bibliotecas aqui, né? No caso, lá em Brasília, ia muito lá a UNB. E aqui em Fortaleza, a biblioteca da Universidade Federal do Ceará. Sou rato de biblioteca. Não conheço livros de história melhores que os do casal aqui, o Will Durant. Já falecido o casal. E aqui a história da civilização, 4º volume. Veja o título, A Idade da Fé. A Idade da Fé. E aqui, na contracapa, temos aqui, ó, os demais livros aqui do tópico A História da Civilização, né? São, na verdade, aqui 11 volumes. E veja aqui o título do volume 7. Veja aí, ó, o título do volume 7. Vai aqui mais para perto, né? Ó, veja o título do volume 7 aí. Você viu, né? Aqui o volume 4. A Idade da Fé. E o título do volume 7 é Começa a Idade da Razão. Ora, se o livro aqui, com o título Começa a Idade da Razão, então
a idade da razão é diferente da idade da fé. Isso significa o quê? Que razão e fé são coisas diferentes. E aqui é livro de historiador. Não estou falando sobre livros de ateus. Para tratar de religião, para mostrar que a religião é pura ilusão, pura fantasia e pura superstição, eu, de forma responsável, não trato aqui de livros de ateus. Eu trato aqui de livros de religião, livros de teologia, teologia séria. E aí, a teologia amparada pela ciência antropologia, pela ciência sociologia e pela história das religiões. Então, sempre eu tenho dito que, e vou provar isso aqui em vários vídeos, né? Que a fé religiosa, como já dizia o Martinho Lutero, pai do protestantismo, que a fé religiosa é a maior inimiga da razão. Onde há fé religiosa, ali não haverá razão. Com a fé religiosa, o cidadão cai no mundo de fantasias, no mundo de superstição, né? No mundo aí de ilusão. E vou aqui mostrar mais um exemplo bem claro. Muito bem. Pergunte a um cristão, pergunte a ele o seguinte. Pergunte a ele o seguinte. O Deus Javé, que é o Deus aqui dos hebreus, né? O Deus criado pelos hebreus. Os hebreus criaram vários deuses. Isso aqui eu vou explicar depois. E depois passou a adorar um Deus único. Então pergunte a um cristão assim. Veja como a fé religiosa exclui a razão, o raciocínio. Pergunte a um cristão desse jeito. Meu amigo, por favor, diga-me uma coisa. O Deus Javé, lá na Bíblia cristã, no Velho Testamento, logo no início ali da lenda de Adão e Eva, você não fala que Adão e Eva é lenda. Você diz assim, logo ali no casal Adão e Eva, o Deus Javé criou o quê? A monogamia ou a poligamia? Pergunte a um cristão, desse jeito. Raramente você vai encontrar um cristão que leia a Bíblia, né? Porque, via de regra, o cristão não lê a Bíblia, não conhece. Pois bem, então se ele não conhece, você vai a Gênesis e mostra ali. Então você pergunta ao cristão, o Deus Javé, ali, quando havia Adão e Eva, o Deus Javé criou o quê? A monogamia ou a poligamia? Pergunte a um cristão. Ao ler o que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, o cristão vai dizer que o Deus Javé criou a monogamia. Que o Deus Javé criou a monogamia a partir de Adão e Eva. E ele vai dizer aqui que a monogamia foi instituída aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. É isso que o cristão vai dizer, né? E é o que os cristãos dizem hoje, que Deus, o Deus Javé, instituiu a monogamia. Isso é verdade? Claro que não. É mentira. É mentira dos líderes religiosos que pregam nas igrejas que o Deus Javé instituiu a monogamia. É mentira dos líderes religiosos. E essa mentira está na própria Bíblia cristã. Essa mentira de que o Deus Javé criou a monogamia, essa mentira está até na Bíblia cristã, composta ali pelo Velho Testamento e pelo Novo Testamento. Só que os cristãos, é o que diz aqui Martinho Lutero, os cristãos, quando entram no mundo da fé, aí eles esquecem a razão, o intelecto. A fé religiosa cega o ser humano, não permite que o ser humano veja a verdade. E a própria verdade está na própria Bíblia. Deus nenhum criou a monogamia. E é isso que eu vou mostrar aqui agora. Muito bem. Então vamos voltar aqui ao livro de história. Veja, não é livro de ateu. Aqui é o casal historiador Will Durant.
os melhores historiadores, para mim, que eu já vi em toda a minha vida. Então veja aqui sobre o que é que ele diz sobre a civilização judaica. Isso aqui é livro de história, coisa séria, mostrando aqui o que é a civilização judaica, o povo da Bíblia. Veja aqui, ó, o título, ó. Tá? Muito bem. Tudo o que está escrito aqui é verdade, é fato histórico. Civilização judaica. Ele começa aqui, tá? A escrever sobre a civilização judaica, o povo da Bíblia. E veja o que ele diz aqui na página 326. Olha aqui, na página, leia o que está aqui, ó. Ele começa com o Talmud, aqui, ó. Leia o que ele diz aí, ó. Isso é história, é fato histórico, é o estudo da civilização judaica, o povo da Bíblia. Você leu aí? Muito bem. Eu vou ler aqui só o início. Ele diz assim: veja, não é ateu, é historiador. E aqui é fato histórico, é o costume de um povo, o povo da Bíblia. Então diz assim, o historiador: o Talmud, como o Velho Testamento e o Alcorão, permitia a poligamia. Vou repetir. O Talmud, como o Velho Testamento e o Alcorão, permitia a poligamia. Veja, o historiador não está dizendo aqui sobre monogamia, mas que o povo da Bíblia era um povo com tendência poligâmica, permitia a poligamia, e nunca Deus algum prejudicou esse povo por causa da poligamia. Nunca Deus algum ficou revoltado com esse povo por causa da poligamia, porque Deus algum criou a monogamia, como está aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Isso aqui foi inserção posterior de um escriba que pensava assim, e ele foi e colocou isso aqui muito depois. A opinião de um escriba nada tem a ver com o comando de Deus Javé aqui determinando a monogamia. E é o que eu vou explicar aqui. Então aguente aí. Veja o que ele diz. O Talmud, como o Velho Testamento e o Alcorão, permitia a poligamia. Um homem pode desposar quantas mulheres quiser, disse um rabino. Então veja aqui, na página 326 do livro, né? Historiador e não ateu. Isso aqui é história da civilização judaica. Muito bem. Então, aqui mata a conversa, né? Livro de história. A Bíblia é um livro profundamente religioso e não histórico. É o que eu digo. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de lendas, de mitos, de fantasias, de erros de toda espécie, porque ela é apenas um livro profundamente religioso. Um livro afogado em lendas, em superstições. É por isso que a verdade não está aqui na Bíblia. Aqui é um discurso de uma parcela do povo judeu. E um discurso aqui completamente inválido. Deus algum instituiu a monogamia aqui na Bíblia. E vou trazer mais vídeos mostrando, né? Que eles aqui, os hebreus, Velho Testamento, e os judeus, Novo Testamento, nessas duas civilizações, ao contrário da monogamia, sobressaía-se a poligamia. Aqui era o casamento, a união de um homem com várias mulheres. Nunca Deus algum decretou a monogamia na Bíblia. E os cristãos, coitados, por não lerem a Bíblia, por não estudarem a Bíblia, por não estudarem teologia,
por não estudarem a história, os costumes da civilização hebraica e os costumes da civilização judaica, os cristãos ouvem os líderes religiosos propagando essa bobagem de que a Bíblia, o Deus Javé, ordenou a monogamia. Aí os cristãos, por pura ignorância, desconhecimento, passam a propagar a conversa fiada dos líderes religiosos. A monogamia não foi instituída aqui como está em Gênesis 2:24. Vamos aqui, explicação bem rápida. Em outros vídeos farei aqui mais casos, mais exemplos da Bíblia, né? De que ali era a poligamia, o certo, e não a monogamia. Então vamos aqui. Diz o historiador aí, ó, o casal Will Durant, ele diz assim: o Talmud, como o Velho Testamento e o Alcorão, permitia a poligamia. Claro que ele está com razão, porque isso era comum dentro do mundo da civilização hebraica, Velho Testamento, como era comum também no mundo da civilização judaica, no Novo Testamento, no tempo de Jesus. Ali permitia-se a poligamia e nada a ver com monogamia. Então vamos aqui. A Bíblia, em Gênesis 2:24, está escrito assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha aqui, os dois, homem e mulher. Com essa passagem aqui, os cristãos pregam por aí que o Deus Javé, que é o Deus inventado pelo povo hebreu, e o Deus em que os cristãos acreditam, os cristãos dizem que esse Deus aqui criou a monogamia logo no início, quando havia apenas Adão e Eva. Veja aqui, Adão e Eva, né? Eu não sou um desenhista não, tá? Mas vamos colocar aqui a Eva aqui, fazer uma saia para Eva aqui, né? Só para brincadeira aqui, ó. Pronto. Então veja a infantilidade dos cristãos, ó. Então aqui na lenda de Adão e Eva, aqui está Adão, aqui está Eva. Só havia Adão e Eva no planeta Terra, né? Vamos aqui à lenda. Muito bem. Então, dizem os cristãos que o Deus Javé instituiu a monogamia logo ali no início, quando havia apenas um homem, Adão, e apenas uma mulher, Eva. Veja a infantilidade da lenda aqui, porque é lenda. Só que os cristãos não percebem que é lenda por causa da fé religiosa, que exclui a razão, né? O raciocínio. Então veja aqui. Ora, quando havia apenas um homem na face da terra, Adão, e apenas uma mulher na face da terra, Eva, o Deus Javé instituiu aqui, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a monogamia. Certo? Então a partir daqui, ó, monogamia, não é? Aqui, ó, monogamia. Ora, monogamia. Logo no início. Então o Deus Javé queria o que aqui na lenda da Bíblia? Ele queria que qualquer casal, a partir de Adão e Eva, qualquer casal fosse ali composto por apenas um homem e por apenas uma mulher. É isso? Ora, mas o que é que você vê na Bíblia? Você vê na Bíblia, na própria Bíblia, coisa completamente diferente. Você, ao ler os costumes do povo hebreu e do povo judeu, você vai perceber facilmente que ali não havia monogamia, e sim poligamia. E no caso aqui, poligamia naquela modalidade. Um homem com várias mulheres, um homem casado com várias mulheres, um homem vivendo com várias mulheres. E é assim em toda a Bíblia. O que está na Bíblia em relação a matrimônio é a poligamia, que, como diz aqui o historiador sério, nos costumes judaicos e nos costumes hebraicos,
a poligamia se fazia presente e não a monogamia, como está escrito aqui. Deus nenhum instituiu a monogamia. Deus nenhum instituiu a poligamia, porque os deuses não existem. Quem cria a monogamia é o homem. Quem cria a poligamia é o homem. São as sociedades que criam. É por isso que existem sociedades monogâmicas e sociedades poligâmicas. Deus nenhum existe. E Deus nenhum aqui na Bíblia criou a monogamia. Ao contrário, o que valia aqui era a poligamia. E isso eu vou mostrar em vários vídeos, com vários personagens bíblicos ali na poligamia. E o historiador aqui diz isso com seriedade, porque ele conhece os costumes de uma civilização e de outras civilizações. Então vamos aqui à poligamia, derrubando o que está aqui no comando do Deus Javé. E o Deus Javé nunca ficou com raiva de um hebreu ou de um judeu porque ele era poligâmico. Nunca, nunca Deus ficou com raiva, ao contrário. Então vamos aqui, Abraão. Abraão era poligâmico, ele teve várias esposas, ele teve várias concubinas. O próprio Abraão, que inicia aqui a história do povo hebreu. E isso está na própria Bíblia. Os cristãos não veem, não percebem, por causa da fé religiosa, que trava a razão. Leva o cristão ao mundo da ilusão, ao mundo da fantasia, ao mundo da superstição, que é uma pena. A própria Bíblia traz a poligamia e não a monogamia que aqui está. Então vamos lá, em Gênesis, um exemplo. Em Gênesis, capítulo 25, versículos 5 e 6. Vamos lá, está escrito assim: Abraão deu tudo o que tinha, tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas, veja aí, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Então veja aqui, Abraão, que na lenda bíblica conversava com Deus, Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Muito bem. E aqui diz o versículo 6. Aos filhos das concubinas que tinha, ou seja, Abraão aqui teve várias esposas e teve várias concubinas, várias mulheres. Então aqui é a poligamia, um homem com várias mulheres, e não apenas um homem com apenas uma mulher. Ou seja, a história do povo hebraico, do povo hebreu, a história do povo judeu é completamente diferente do que diz aqui Gênesis 2:24. E o Deus Javé nunca ficou com raiva do Abraão pelo fato de ele ter tido várias esposas ao mesmo tempo, várias concubinas ao mesmo tempo. Então você vê que isso aqui, a monogamia, é balela. Isso aqui foi inserção de um escriba que colocou isso aqui. Mas nada tem a ver com a história do povo de Israel. Ali era a poligamia, como diz aqui bem o historiador Will Duran. Então veja, Abraão teve várias mulheres ao mesmo tempo. Isso é poligamia e não monogamia. Veja aqui o caso de Isaque. Abraão vivia com Sara. Naquele tempo não havia casamento. Abraão vivia com Sara. Sara era infértil, não podia produzir filhos. E o costume lá, hebreu e judaico, era assim: se uma mulher casada não podia ter filhos, o que acontecia? Ela entregava ao marido outra mulher. Veja que costume maravilhoso. Isso aqui no Brasil hoje, por exemplo, é uma depravação sexual, né? Uma mulher casada não pode ter filhos e aí entrega a empregada doméstica para o marido fazer sexo com a empregada doméstica. Isso hoje é uma depravação sexual. No mundo aqui hebraico, não era depravação sexual para eles.
E eles dizem, claro, que foi instituído isso pelo Deus Javé. Um Deus maravilhoso, né? Que bom, né? A pessoa isso aqui no Brasil hoje, a esposa do cara não pode ter filhos. Aí o cara vai fazer sexo com a empregada, vai fazer sexo com a secretária dele, e isso é normal. Você vê, né? Na época aqui, era normal. E hoje é uma depravação sexual, né? A gente pensando nisso. Então veja aqui, Sara não podia ter filhos. E aí o que foi que ela fez? Ora, Abraão vivia sob o mesmo teto, na mesma casa, com Sara e Agar, que era a concubina. Aí a Sara não podia ter filhos, aí pegou a escrava egípcia, que era uma escrava, pegou a Agar e a entregou ao Abraão, seu esposo. E Abraão fez sexo com Agar. Ou seja, Abraão vivia com Sara e fez sexo com outra mulher. Que maravilha, não é? Aí ele foi e engravidou a Agar, a escrava egípcia. Agar gerou um filho, que é o filho, né? O Ismael. Então o Ismael é filho de Abraão com a escrava Agar. E depois Sara teve um filho. Tornou-se fértil. Teve um filho. Isso na lenda bíblica, né? Porque Sara e Abraão nunca existiram. Pois bem, aí Abraão engravidou Sara. Aí nasceu Isaac, né? E Abraão, depois da morte de Sara, Abraão teve várias mulheres e várias concubinas. E aqui está dizendo que ele entregou tudo o que possuía ao filho Isaac, que é o filho dele com Sara, né? Tudo o que possuía Abraão deixou para o Isaac. E deu presentes aos filhos dele com várias mulheres que ele tinha, com várias concubinas, que aqui, ó, ele tinha várias concubinas. Então isso aqui prova a própria história seguinte, depois de Gênesis, prova que o povo do Velho Testamento, o povo hebreu, e o povo do Novo Testamento, o povo judeu, como bem diz aqui o historiador, esse povo admitia a poligamia, o casamento, a união de um homem com várias mulheres. Então a própria Bíblia, a história, vai derrubar o que está aqui em Gênesis 2:24, monogamia. Isso aqui não foi instituído por Deus Javé algum. Na lenda bíblica, o Deus Javé, ao contrário, permitia a poligamia. E aqui está, o cristão não vê essa realidade, essa verdade, por vários fatores. Por desconhecimento da Bíblia, por não estudarem a Bíblia, por não lerem a Bíblia, por não estudarem a civilização hebraica, por não estudarem a civilização judaica e por acreditarem em líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos e protestantes. A história do povo hebreu e a história do povo judeu diz de forma clara que o povo aqui era com tendência poligâmica e nunca o Deus Javé ficou com raiva da poligamia. Eis a verdade nua, simples e crua, né? E para terminar aqui, o Talmud, só uma explicação, o Talmud aqui é uma enciclopédia, são vários livros ali da civilização judaica, criados por eles, uma enciclopédia contendo ali normas de religião, normas de filosofia, normas de medicina, normas de hábitos alimentares, etc. O Alcorão é um livro exclusivamente dos judeus e ele permitia a poligamia. O Velho Testamento, não existe Velho Testamento. Isso aqui é o cristão que colocou e inventou. O Velho Testamento é a Bíblia hebraica. E o Alcorão é o livro sagrado, entre aspas, é o livro sagrado do povo adepto ao islamismo, que é outra religião. Então aqui, Talmud, Velho Testamento e Alcorão, o Corão, permitiam a poligamia. Muito obrigado por mais um vídeo aí.